aí, turma? Opa. Como é que vocês estão? Tudo bem. Beleza? Isso aí, né, Gilberto? Hoje é um dia especial para todo mundo, né? Todo mundo esperou o dia de hoje. Não tem essa expectativa, não. Ah, minha expectativa está alta. Eu tenho certeza que não vou me decepcionar. Tá bom. Prometo contar muita mentira aqui, então. Tá certo. E aí, Fabinho, quer dar as honras? Podemos, claro. Bom, primeiro, para mim é um prazer imenso, né, estar participando dessa apresentação, junto aqui com meus amigos e apresentando, né, um dos mais queridos amigos que eu tenho, né, que foi meu mentor durante vários anos, e ainda continua sendo, né? Bom, mas claro que a gente vai começar com a apresentação formal, né, aqui que tem no currículo e etc. Bom, o Gilberto, né, o professor Gilberto, ele é formado, né, no curso técnico de Química Industrial, né, antes de ingressar no curso de Química da Faculdade Nacional de Filosofia. Né? Então, fez iniciação científica no Laboratório de Química de Proteínas do Instituto Nacional de Tecnologia, sob a orientação do Dr. João Constantino Perrone, né, e Abraão Yachan. É doutor livre-docente pela UFRJ e pela UERJ, né? Membro da Academia Brasileira de Ciências, estudou em diversas universidades fora do país, né? Na Universidade da Califórnia, na Ohio State University, em algumas empresas também, como a Technicon Co e Applied Biosystems. Foi para o Instituto Pasteur em Lyon também, estudou na Escola de Medicina da Universidade de Yale. Bom, consultor ad hoc de várias FAPs, né? Revisor de vários periódicos, galgou aí todas as bolsas do CNPq. Eu não tenho ideia, mas o Gilberto deve ter sido um dos primeiros alunos de iniciação científica do CNPq, um dos primeiros bolsistas, né? Foi. Bom, fundou o Departamento de Bioquímica aqui da UFRJ. Então, assim, a gente pensa em bioquímica de proteínas, a gente sempre lembra do Gilberto, não só na UFRJ, como se a gente pensar no país como um todo, né? Bom, o que tem mais aqui? É muita coisa, Gilbertão. Bom, participa como presidente, vice-presidente de Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, foi fundador, né, da toxinologia também, fundou a Sociedade Brasileira de Proteômica, que tem mais aqui, foi membro do corpo editorial do Journal Proteomics, membro, né, e foi do corpo editorial do Journal Proteome Research. Tem muita coisa aqui do Gilbertão, né, é impressionante. E agora, assim, atualmente ele pegou uma das missões, assim, na biologia mais ambiciosas, né, que foi coordenar um grupo do CHPP, né, do cromossomo 15, ele coordena aqui no laboratório da unidade de proteômica, aqui no Instituto de Química do FRJ. Bom, possui 150 artigos, várias premiações, professor emérito da FRJ. Bom, e, assim, eu tenho o prazer de ser amigo do Gilberto, de nossas famílias serem amigas, e novamente também é um prazer participar aqui da tua apresentação, Gilbertão. Está nesse momento que eu acho especial de encerramento do My Friends Massa do ano. Bom, e agora passo a palavra para o meu amigo Giuseppe também para dar umas palavrinhas sobre o Gilberto. Obrigado, Fábio. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje, assim, apresentar o Gilberto. Eu chamo ele de maestro. Na verdade, na Itália significa mestre, mas um mestre tipo Michelangelo, Rafael, um daqueles mestres que ensinam muitas coisas. Eu posso contar, assim, a primeira vez que conheci o Gilberto pessoalmente, eu já conhecia pelo nome, através do Fábio, eu tenho o prazer de trabalhar junto com o Fábio na Dinamarca, mas, na verdade, a primeira vez que a gente se encontrou com o Gilberto foi em Yokohama, na Yupo, não sei, Gilberto, lembra?
A gente, depois da IUPA, a gente fez um passeio, a gente foi em Kyoto, até. Eu lembro desse templo de ouro, lembra, Gilberto? A gente tirou várias fotos. Aí, lendo a história desse templo, e do lado estava o Gilberto, eu falei, gente, esse tem que ser algum sinal aqui, porque o Templo de Ouro foi fundado em 1200, uma coisa assim, depois teve várias vezes foi destruído por guerras, mas aí ele sempre foi reconstruído. Então, o Gilberto sempre me contava vários avenimentos, academias da proteômica, a história dele. Então, eu fiquei apaixonado para a história do Gilberto. E aí eu acho, já falei na minha livre docência, vou repetir aqui, que talvez se eu estou no Brasil é por causa do Fábio e do Gilberto. Não é por causa da Lívia. Então, é um prazer estar aqui hoje, apresentar junto com vocês, num evento do My Friends Massa, o professor Gilberto. Eu também, a minha história com o Gilberto, né, Gilberto, também não é tão longa igual a do Fábio. O Magno também tinha que estar aqui, a gente chamou ele, mas ele ficou encabulado, ele falou que já apareceu muito da última sessão, né, não quis aparecer mais. Mas ele tinha que estar aqui com a gente, pô. Mas eu também conheci o Gilberto, assim, de nome todo mundo conhece, né? Todo mundo que trabalha com proteômica sabe quem é o Gilberto. Eu não tenho dúvida para falar que ele é o pai da proteômica no Brasil. Todos nós somos filhos ou netos científicos do Gilberto, né? Os mais novos. Isso aí é uma grande inspiração para a gente e orgulho, porque, assim, um pesquisador brasileiro tão respeitado, e quando você vai fora, você vê o tanto que Gilberto é respeitado, sabe? Ele é extremamente respeitado por grandes pesquisadores no mundo, não só da área, então é um orgulho enorme, e eu tenho ainda mais orgulho de achar que eu vou considerar ele um amigo mesmo. O Gilberto, assim, quem conhece sabe o tamanho do coração desse rapaz aí, um coração enorme, um carinho enorme que ele tem, muito feliz, mas assim, né, e quantidade de conselho que ele já nos deu, e lembrando de quando eu conheci, né, Gilberto, acho que, se não me engano, todo mundo tem que ter uma história inicial com o Gilberto no Morrupo. O meu foi em Vancouver, se não me engano, em 2011, já eu estou na dúvida, se foi 11 ou 10, mas aí que eu tive o prazer de conhecê-lo, e aí, ó, Vivi está falando que ela é neta científica do Gilberto. Ô, Vivi, você não é tão nova assim, não, viu? Acho que você pode considerar a irmã, a filha. Aninha também. Então, assim, dá para ver pela quantidade de gente que está aqui hoje, vai ser disparado, nós tenho certeza que nós vamos bater recorde atrás de recorde, porque esse aí é uma lenda, né? E todo mundo, nós temos um orgulho enorme de tê-lo como inspiração, e é isso. Então, acho que todo mundo está louco para escutar um pouquinho do que você vai falar para a gente hoje, Gilberto. Grande prazer ter você aqui e te conhecer. É isso. Tá. Ô, gente, vocês puseram uma expectativa enorme. Eu só tenho a agradecer muito essas palavras gentis. Vocês são muito generosos. Caramba! Eu não sou isso tudo aí, não, cara. Vocês põem uma expectativa enorme. Agora, em vez de falar 50 minutos, 1 hora, eu vou ter que falar 1h30. Vocês vão ter que me aturar. Mas é o que, já que vocês falaram, eu agradeço muito as palavras generosas de todos. Então, eu vou começar também invertendo aqui o seminário. Primeiro, eu vou agradecer a todos. Obrigado a todos que... Olha que beleza de tela é essa, né? Todos que deram o seminário. Foram 24 seminários e 30% de estrangeiros. Vocês fizeram um belo trabalho. Eu vou nominar todos daqui a pouco, mas eu fico muito agradecido a todos que deram os seminários e a todos que assistiram e a todos que organizaram. A gente vê aqui que a proteômica brasileira está altamente bem representada, assim como a proteômica internacional.
gente do mais alto nível, como Marte e modificações pós-tradicionais. Teve a palestra do nosso amigo José também, proteômica de plantas do Brasil, o Chico e o Fábio, proteômica estrutural com o Richard e o Fábio Gozo, virologia com a Lívia e a Juliana, e por aí vai. Neuroproteômica com o Magno e o Daniel. Eu fiquei fascinado. 24 seminários, são 24 semanas, é quase a metade do ano. Vocês fizeram um trabalho extraordinário pela proteômica. Eu tenho só, do meu ponto de vista aqui, da minha posição mais antiga, agradecer tudo que vocês têm feito pela proteômica. Então, vão continuar os agradecimentos, né? Eu tenho reconhecimento às instituições. A unidade proteômica, o LabProt do Fábio, lá na LADETEC, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A UFRJ me deu tudo na vida. Eu não sei se isso vai acontecer com vocês, mas ela me deu tudo. Me deu vida, me deu prestígio profissional, me deu patrimônio, me deu amigos, me deu vida intelectual, me deu publicações, me deu reconhecimento, tudo que eu poderia querer, a universidade me deu. A universidade e os amigos, lógico, né? Também agradecer a nossa mais recente colaboração, muito estável, muito bonita essa colaboração com a Universidade de Lund, o Centro de Excelência lá do Jorge Marco Vargas, e as instituições financeiras, né? CNPq, FAPERJ, FAPES e FINEP também deveria estar aqui. Também quero agradecer aos nomes, né? Reconhecer que essas pessoas fizeram pelo nosso laboratório, por tudo que eu estou dizendo aqui, foram elas que fizeram. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro tem o Fábio. Outro dia disseram que o Fábio é o braço direito da unidade proteômica. Eu achei errado. Não é braço direito, não. É braço direito, braço esquerdo, perna, cabeça, coração, é tudo. A unidade não existiria sem o Fábio. Não seria o que é sem o Fábio. Eu jamais teria feito o que fiz sem a presença do Fábio. O Magno participa muito disso também nas nossas discussões. Aqui estão listados alguns só. O Gustavo, como representante de pós-doc, doutorandas, mestrandas, e dois de iniciação científica, a Yara e o Guilherme, representando dezenas de outros alunos que passaram pelo laboratório. Eu também queria dar o reconhecimento meu, pessoal, ao Rafael, Jimmy, Clarice e Eric, que são formados, fizeram PhD no nosso laboratório, doutorado, e agora ocupam posição de destaque em várias instituições. São instituições de peso. O Rafael é um pesquisador sênior lá no New Keller Top-Down Proteomics, na Northwestern University. O Jimmy está nos melhores grupos do mundo em proteômica, que é o do Roman Zubarev, em mecanismos de fragmentação, etc., lá no Karolinska, que é uma das instituições de pesquisa mais famosas do mundo, pelo menos da Suécia, deve ser a mais importante. A Clarissa, que continua trabalhando com Alzheimer na Universidade da Califórnia, e a Érica, que está lá na Universidade de Lund. Eu também agradeço ao Paulinho, nosso parceiro de bioinformática, Paulinho, a Priscila, que foi aluna nossa de doutorado, ela fez tese conosco também, como orientação, em câncer de estômago, e a gente achou umas missing proteínas aqui no trabalho dela. Também ao pessoal da Universidade de Lund, representado principalmente pelo Jorge, que é o coordenador. Johan é um médico, amigo, muito amigo, Roger também, que participam da unidade. E eu botei aqui os 4 cubanos que estão lá. Isso é para simbolizar o respeito que eu tenho pelo Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia de Cuba. A formação em espectrometria de massa é incansável, não para. Felizmente, nós temos 2 alunos que passaram pelo CIRB, que é a Patrícia Costa, que faz doutorado conosco, e o Maurício Quinones, que também veio de Cuba e faz mestrado conosco. Esses 4 profissionais aqui seguem a tradição começada, talvez, pelo Gabriel Padrão, já há 30 anos ou mais, de espectrometria de massa proteômica. A Melinda é a gerente do Laboratório de Espectrometria de Massa, do George, lá do Centro de Excelência, e ela tem muito trabalho. Ela não tem muito, não, porque ela só gerencia 22 espectrômetros de massa,
Então, isso é fácil de fazer, né? As condições de lá não é tão difícil assim. E aos meus amigos do My Friends Barça. O grande Tiago, que é um braço, um dos inspiradores desse seminário na Universidade Federal de Minas Gerais. A Ana Carolina, que junto com o Felipe ajuda a Bessa na organização desses seminários. O meu amigo Giuseppe Palmisano, Fábio e Magno Junqueira também, que participam dessa organização. Eu não posso deixar de falar alguém que me inspirou muito na vida profissional, que é o nosso queridíssimo Peter Repstorff. É um amigo profundo do coração, com quem eu partilho muito tempo de vida, partilho identidades, uma das pessoas mais íntegras que eu conheci na minha vida, incapaz de maldade, de manipulação, um pesquisador pioneiro na proteômica, com contribuições seminais, únicas. E o Peter, sim, é um exemplo para todos nós. É uma pessoa extraordinária, um pesquisador extraordinário, a quem eu admiro profundamente. Talvez dos pesquisadores, eu acho que eu mais admiro no mundo é o Peter. Por tudo isso, pelo ser humano que ele é e pela grande contribuição à ciência, pelo grande pesquisador que ele é. E as caras também, né? Porque fica todo mundo escondido aí atrás, né? Então, vou mostrar as caras daqueles nomes todos que eu falei. Essa é uma foto antiga. Tem aqui a Érica, o Jimmy e o Rafael. E a Priscila. Essa foto está aqui, mas por causa deles. Os outros vocês conhecem quase todos. Essa foto é mais recente. Eu quero homenagear principalmente aqui os alunos de iniciação científica. Mas tem o Rafael aqui, tem o pós-doc, o Gustavo, tem o pessoal da proteômica de plantas do Fábio, orientados do Fábio, a Andresa, o Domingos e Moab, o Fabinho. E aqui tem 4 alunos de iniciação científica que passaram pelo laboratório, a Isis, o Vinícius, a Ana Beatriz e a Yara. A Érica de novo e a Natália, que está na Suécia, trabalhando lá no laboratório do Jorge. Aqui é uma foto mais recente. Eu só queria destacar a presença nesse churrasco organizado pelo Magno, do Jorge e da Karina, que vieram visitar o Rio de Janeiro, estavam aqui. Então, nós fomos, o Magno gentilmente organizou o churrasco, fomos todos lá. Tem aqui também a Patrícia e o Maurício, tem a Michele também, que faz parte do laboratório, tem mais um aluno de iniciação aqui, que é o Leonardo, Fábio, Virgínia, e tem todos os caretas que são responsáveis por esses seminários. O Tiago, ninguém escapou não de aparecer. A Ana Carolina, o Fábio, Magno, o Luiz Felipe e o meu querido Giuseppe Palmisano. Dito isto, vamos trabalhar. Eu queria também agradecer a BR-Prot. Ela foi fundada e dá uma geral aqui nas atividades da BR-Prot. Ela foi fundada em 12 de dezembro de 2012, no encontro de proteômicos aqui no Rio de Janeiro. Ela fez o segundo encontro, foi um encontro junto com a sessão da Pan-Americana da Rio, em Búzios, no Hotel Ferradura, foi praticamente na praia esse encontro, foi belíssimo, e teve gente de fora muito importante, o Neil Keller, de Top Down Proteomics, onde o Rafael Melani está agora, o Christoph Bocher, da British Columbia University, o Peter Repstorff, ele veio, foi a última vez que ele veio, uma das últimas vezes que ele veio ao Rio, veio com a mulher dele ainda viva, a Yet. O Jorge também, Marco Vargas, veio. Foi um congresso muito bonito, esse congresso. Teve também, em 2016, esse daqui foi o 16º workshop do projeto Proteoma Humano, do Chromosome Centric, o CHPP, que a gente chama CHPP. Esse foi um workshop muito, muito bonito também, muito importante, foi junto com a reunião da BR-MAS e celebrava o 70º aniversário da Academia Brasileira de Ciências. Nesse congresso aqui, nós decidimos, os pesquisadores presentes, tirar um documento, preparamos um documento chamado Rio Directives, que propôs a publicação dos dados do proteoma humano, que já existiam à época, que já eram muitos, que se concretizou, então, esse ano, no 10º aniversário do projeto do proteoma humano. Foi muito bonito esse congresso. Depois teve um outro da Universidade de Brasília, a diretoria estava sob a égide, sob a presidência do Dr. Marcelo
Vale de Souza, e o grupo dele, né, o Ricard, o Wagner, a Mariana, eles montaram um meeting em Brasília muito extraordinário também. O Peter também compareceu a esse meeting, teve palestras muito, muito boas, cientificamente de alto nível. Em 2018, nós fizemos um joint meeting também com a BR-MAS, no Congresso Anual. Foi o nosso quarto. O nosso quinto seria esse ano junto com a BR-MAS. Mas esse ano o vírus do capeta aí não deixou a gente fazer o encontro. Então ele vai ser ano que vem, o quinto meeting vai ser junto com a International Foundation of Mass Spectrometry, é o Congresso Internacional de Espectrometria de Massa. Então vai ser um joint entre BR-PROT e BR-MAS. É exatamente daqui a um ano. Hoje é dia 15, nós estamos no meio do congresso do ano que vem. Então comecem a preparar seus trabalhos, comecem a preparar suas apresentações, pensem em se inscrever, mas, por favor, se houver inscrição em proteômica, dá preferência à proteômica em vez da espectrometria de massa. A gente tem que dar força à proteômica. Isso é uma coisa que me perturba e não quer dizer chateia, mas me preocupa, de certa forma, muito, porque as proteínas não têm o papel devido. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Então, vamos começar propriamente com a apresentação mesmo, né? Que eu quero falar um pouco da história de um olhar stringente, bem focado, stringente, no sentido de um olhar muito robusto, muito restrito sobre o proteoma humano. Eu considero esse projeto do proteoma humano um dos projetos mais bonitos em biologia humana e ambiciosos, talvez seja a palavra melhor, no mundo hoje em dia. Eu não fiz uma overview nem um resumo, porque eu achei que esses 4 números aí representariam tudo que eu queria dizer. Na realidade, são 3 números, porque o 90,4% representa a porcentagem de 17.874 em 19.773. Então, a gente tem 3 números aí. O que eu vou falar é tudo que foi feito, como foi feito, da forma que foi feito, os condicionantes para fazer, desses 3 números aí. Para a gente atingir esses 3 números, muita coisa foi feita, muita coisa foi criada. Então, esses números representam 19.773, representa o número de genes aceitos pela HUPO, pela Human Proteome Organization, ou seja, é o número mínimo de proteínas, 19.773, considerando pelo menos um produto gênico expresso de cada gene, né, uma proteína expressa de cada gene. Desses foram encontrados até hoje, a gente chama de PE1, vamos ver adiante o que é isso, 17.874 proteínas. Essas são as proteínas que definitivamente existem, comprovadamente por várias técnicas de análise. E a diferença entre os dois dá 1.899 proteínas, que a gente chama de missing proteins, são as proteínas que ainda não foram identificadas, vai ser uma dificuldade enorme identificá-las, mas, de qualquer forma, a gente tem que tentar encontrá-las e elas estão classificadas de PE2 a PE4. Então, o que eu vou falar é isso. Como é que a gente chegou a isso aí? É um longo caminho, 10 anos ou mais, mas vamos tentando racionalizar isso da melhor forma possível. Essa é a capa do Journal Proteome Research de dezembro de 2020. É uma capa muito bonita, né? O proteoma humano, 90% esclarecido, claro, bright, lá o que seja, né? Determinado, conhecido. Mas nessa época, aqui de dezembro também, o Journal Proteome Research publicou um número virtual. Esse número virtual, ele celebra esses 90 anos, esses 90% de elucidação do proteoma humano, mas ele também seleciona 60 artigos dos 10 anos publicados, nos 10 anos do Journal Proteome Research, que foram os artigos que tiveram um impacto muito grande, segundo a revista, né, segundo os editores, no desenvolvimento do projeto do proteoma humano. É um triunfo, considerado aqui um triunfo pelo Journal Proteome Research. E, na realidade, nós tivemos muita sorte, porque 2 trabalhos nossos participam desses 60. Um deles é a tese de doutorado da Érica, foi sobre o proteoma de sinaptosoma da região
cortical, frontal de pacientes com esquizofrenia. Foi um estudo quantitativo dessas proteínas. A gente sugere a existência também de várias missing proteins, aí candidatas a missing proteins, porque a gente não chegou ainda a validar. Foi publicado em 2017. E outro publicado em 2018, que é sobre a anotação de proteínas. Há muita proteína conhecida que não se sabe a função. Então, a caracterização funcional dessas proteínas já identificadas, ou mesmo ainda por identificar, desde que a gente as encontre, né, é fundamental para a gente montar esse quadro das proteínas humanas. Eu quero falar um minuto sobre esse congresso da Hilpo em Munique. Ele foi organizado pela Angélica Gorg e pelo Matthias Mann. O John Fein, eu tive a alegria de encontrar o John Fein de novo, eu havia conhecido ele. Conhecido foi um contato superficial na Universidade de Yale. Ele ia lá no departamento de bioquímica, às vezes, raramente ele ia lá, mas ia, né? Conversar com o Fred Richards, que foi um excepcional pesquisador em bioquímica, uma das figuras mais extraordinárias que eu vi na bioquímica. A gente se encontrava no corredor e conversava algumas vezes. Para ter uma ideia da importância do Fred Richards, ele publicou um número inteiro do Journal Biological Chemistry só com os trabalhos dele. Vocês terem ideia da produtividade e da riqueza científica desse pesquisador. E aí, naquelas conversas, a gente conversava sobre a descoberta, sobre o eletrospray do John Fein. Ninguém tinha a mínima ideia do que seria possível fazer com o eletrospray. Era uma coisa assim inacreditável, né, o potencial, era inimaginável. E aí eu encontrei de novo aqui o Fein, foi muito legal nesse congresso. Eu via encontrá-lo ainda uma terceira vez no congresso em Valência, oh, meu Deus, o Calvete organizou lá em Valência. Nós já estamos com o Fein, foi um jantar extremamente agradável, muito engraçado. Mas eu queria falar da Angélica Gorg e do Pier Giorgio Righetti, o amigo do meu amigo Giuseppe, e o Rainer Westermeier. Esses três aqui foram muito importantes, inclusive no desenvolvimento da proteômica no Brasil, por isso é que eles estão aí. Eles foram muito importantes no desenvolvimento e consolidação da eletroforese bidimensional como uma técnica proteômica. Eles desenvolveram o gradiente de pH imobilizado em tiras de plástico e estabeleceram a técnica, a reprodutibilidade da técnica, eu diria. Porque antes, em 1975, quando o O'Farrell criou a eletroforese bidimensional, ela não era reprodutível. E ela também não tinha aplicação, quer dizer, era só olhar uma figurinha de toda uma manchas de proteínas pintadas num gel bidimensional. Nada se podia fazer com aquilo, a não ser comparar amostras. Só quando veio a espectrometria de massa é que isso foi possível. Mas o Pier Giorgio e o Westermeier, o Rainer, fizeram muito para o desenvolvimento do IPG. A Angélica Gorg também, mas consolidou. A Angélica Gorg, ela fez um protocolo, uma pipeline para eletroforese bidimensional, que a gente usou muito aqui. Todos os três vieram ao Brasil, eu convidei para vir ao Brasil, deram seminários na Sociedade Brasileira de Bioquímica, deram seminários aqui no Rio, no Instituto de Química, e o Giorgio Righetti continua trabalhando, ele agora trabalha em proteômica paleontológica, qualquer coisa parecida. É extraordinário o químico analítico que é o Righetti. Então, a importância deles é no desenvolvimento da eletroforese bidimensional da proteômica no Rio de Janeiro. Fabinho e Magno, Fabinho talvez mais que o Magno, deve ter feito aí, fez, com certeza, eu sei disso, foi falar no laboratório, centenas de eletroforese bidimensional para fazer a tese de mestrado, o trabalho. Hoje em dia as coisas ficaram bem mais simples, né? E a Ruth McNally, que era uma irlandesa, ela não tem absolutamente nada a ver com proteômica, mas eu tive com a Ruth, conheci, nós fomos, tomamos muita cerveja lá em Munique, muita cerveja, comemos muita linguiça lá, muito Wurst, viu, Magno, lá na Alemanha. E aí conversamos muito. Ela
queria criar, ou criou, né, o que chamamos de sociomics. Sociomics é o uso dos approaches, né, usados, né, vamos dizer, os approaches usados na análise de Big Data, ou uma Global Data, vamos chamar assim, em sociologia. Proteomics nada mais é do que o tratamento de Big Data, de proteínas, genomics de genes, e por aí vai a brincadeira. E sociomics seria o tratamento de Big Data em sociologia. O que ela queria, na realidade, é integrar esse uso, essa sociomics, esse Big Data, ao estudo da sociedade. E esse estudo era caracterizar o conhecimento, o impacto, né, de proteínas e proteômica, de genes, genômica na sociedade. Qual o impacto que isso tem na sociedade? Eu aprendi muito com a Ruth, conversando sobre isso, e depois ela veio ao Brasil, também deu uma palestra aqui na Sociedade Brasileira de Bioquímica. E eu quero que vocês prestem bastante atenção a isso para a gente ajudar o desenvolvimento de proteínas, ou conhecimento sobre proteínas e proteômicas no Brasil, né? Se a gente for ler a genômica da sociedade, o DNA é a molécula mestre, né? A molécula mãe da célula, vamos dizer assim. Uma célula é uma democracia molecular, é isso que ela é, né? Ela funciona democraticamente. Grandes moléculas interagem entre si, macromoléculas interagem com pequenas moléculas, metabólicos, macromoléculas interagindo com pequenas, médias e grandes moléculas formam complexos, podem formar superestruturas, podem até formar entidades discretas, como organelas, né? Isso tudo é fruto de interação. No final, a gente é um ser tridimensional, não é bidimensional. A gente é uma montagem tridimensional de moléculas. É isso que a gente é, no meio aquoso, né? Nada mais do que isso. Mas todas as moléculas da célula, grandes ou pequenas, convivem democraticamente. Todas se dão bem, todas interagem, uma é metabolizada pela outra, ninguém fica triste nem chateado. A não ser quando há um terrorismo molecular. O terrorismo molecular é quando surge, por exemplo, uma mutação e uma proteína nova vem fazer o terrorismo, se introduz lá para bagunçar o coreto todo da democracia celular. Aí, um lobo solitário aí, molecular, faz com que surja o câncer, desenvolva uma doença genética, outra qualquer, uma neurodegeneração, etc. Então, o DNA é a molécula mestre de tudo isso. E, por ser a molécula mestre, ela criou um racional que foi terrível para as proteínas. Quando se fazia o projeto de genoma humano, era a elucidação do livro da vida, a gente achava que estava tudo resolvido. A gente ia conhecer todas as doenças humanas, ia consertar todas as doenças humanas, ia saber o funcionamento de todas as proteínas, e isso aprisionou todos os outros racionais. A proteína começou a deixar de existir. A proteína teve a vida áurea na década de 50 até 60, né? Quando o Sanger fez a estrutura primária da insulina, 2 trabalhos, 1953 e 55, depois o Kendra e o Perutz fizeram a conformação por raio-x da hemoglobina e mioglobina, e as proteínas iam de vento em popa. De repente, chega o projeto do genoma humano, chega o livro da vida, chega a molécula de DNA e esconde as proteínas, sequestra, aprisiona, coloca as proteínas numa gaiola da qual elas estão conseguindo sair, talvez nas últimas 2 décadas ou na última década. Mas o DNA também paga um preço muito elevado, o status dele por ser o livro da vida, né? O DNA, hoje em dia, né, ou foi, já há algum tempo pelo menos, né, visto como um adulterador da vida, né? O DNA altera, a modificação do DNA altera a vida. E aí isso faz com que surjam não só esperanças para a cura de doença, mas como também medo. Medo, conflito, gera problemas éticos. E as pessoas têm, eu diria, medo mesmo de organismos geneticamente modificados, por exemplo, né? Querem trabalhar contra o uso de organismos geneticamente modificados.
E esse medo e conflito surge, a sociedade tem que dar resposta a isso, né? Agora, principalmente com o CRISPR, que é ainda mais apavorante do que tudo, a técnica do CRISPR, né, é mais apavorante do que todas elas, com a tendência a essa modificação genética. Eu li um trabalho aqui agora que fez... Eles começaram a usar doenças de células somáticas, né? Não germinar, que aí modifica embrião, modifica geneticamente alguém para o resto da vida, se você modifica o DNA de célula embrionária, né? Ou mesmo de gametas, né? Isso daí modifica a vida eternamente, você interfere na evolução. Mas eles foram duas doenças, a talassemia e a sickle cell anemia. Foi muito engenhoso, vocês talvez viram esse trabalho. Em vez de modificar as proteínas, a hemoglobina, no caso por exemplo, da sickle cell, eles não fizeram isso, não. Eles foram lá e desinibiram a síntese da hemoglobina fetal. A hemoglobina fetal, uma hemoglobina que é inibida a síntese tem a sua síntese inibida a partir de determinado momento da concepção, né? Depois, né, do nascimento, perdão, depois do que o feto nasce. Então, eles desinibiram. Então, o organismo passou a fazer a hemoglobina fetal, uma hemoglobina normal agora. E aí conseguiram, já tem uns 2 ou 3 anos, eu li esse trabalho outro dia, que as pessoas estão passando muito bem. Já chega a uma dezena. Não cura 100%, né? Mas elas melhoram o padrão de vida que leva a vida normal, praticamente. É extraordinário, então, o que pode ser feito. Se a gente fala de proteômica e sociedade, também é outra coisa triste isso, que durante 60 anos a gente está vivendo sob uma ditadura do dogma central da biologia molecular. Aliás, tem um caso aqui muito engraçado, que o Crick chamou de dogma central da biologia molecular por razão diferente do que a gente imagina. Ele deu esse nome porque ele não sabia o significado da palavra dogma, isso das palavras dele. Ele achou que dogma era uma palavra que significava alguma coisa que ninguém compreendia. Ele não sabia o que era o dogma central da biologia molecular, ou não sabia, melhor dizendo, esse fluxo de informação, por que DNA, RNA, proteína, ele chamou de dogma central da biologia molecular. Não tem nada a ver com o que a gente acha que é. Mas o importante aqui é essa frase, DNA makes RNA makes protein. Caramba, aqui em filosofia da linguagem isso é terrível, porque o sujeito dessa frase é o DNA. É a coisa mais importante que tem, é o sujeito e o verbo numa frase, né? E o objeto não tem importância nenhuma. A proteína é objeto, a proteína não é sujeito. Então, o DNA mata, de novo, a proteína nesse dogma central da biologia molecular. A proteína não tem importância. O DNA que é o sujeito dessa frase. Mas tem uma coisa aqui também. A proteína não é bem isso, não. Meu amigo Josh Alabert publicou no 10º aniversário do Journal Proteome Research uma frase genial. As proteínas são o verbo da biologia. Verbo é ação. Então, proteína não é objeto direto, não. Proteína é verbo. Proteína é ação. E a gente sabe que né? Proteína faz... Proteína que a nossa defesa é feita por proteínas, a sinalização é proteína, a sustentação é proteína, as reações químicas catalíticas, a catálise no organismo é feita por proteínas. E aí, mas, apesar de tudo isso, essa presença do DNA é muito séria, é muito importante. E a genômica continua sendo, o gene, a genômica, o DNA, continuam sendo mais importantes do que os verbos da biologia molecular, da biologia. Aliás, esse negócio de biologia molecular é muito engraçado. Eu li uma palestra do Krebs, do Hans Krebs, e que ele dizia, ele ficava chocado, ele ficou chocado quando chamaram isso de biologia molecular, estudo do DNA. Ele desabafou dizendo, caramba, eu pensei que a vida inteira eu tinha feito biologia molecular fazendo ciclo, e não era, né? Agora é só DNA, não é mais. Ele ficou horrorizado com isso. Então, gene e genômica são celebridades. Todo mundo conhece, proteínas e proteômicas não entram nem no palco. Não chegam no centro do palco, não aparecem no palco, ficam sempre
atrás das cortinas, no backstage. Por outro lado, a gente tem alguma coisa pior ainda. Proteínas tóxicas matam. A ricina mata. Alguém morreu porque foi assassinado por ricina. O DNA, que codifica as toxinas, não mata. Quem mata é a proteína. Quer dizer, a genômica é célebre e as proteínas são colocadas em segundo plano. Mas a gente começa a se vingar também, porque os ativistas sociais não fazem campanha contra a pesquisa em proteína. Eles fazem contra DNA, contra modificação gênica, genética, engenharia genética, genômica, o que seja. Também os organismos são geneticamente modificados. A gente leva vantagem. Ninguém diz que o organismo é proteomicamente ou proteinicamente modificado. Por outro lado, quando a gente fala também de terapia de proteínas, ninguém vai ligar, porque nem sabe o que é isso. Sabe o que é terapia gênica, genética, etc. Mas terapia proteica não sabe, não. Ninguém vai saber o que é isso. Para a maior parte das pessoas, proteína é uma coisa que a gente come. E, se for malhador, meu amigo, é aquilo que ele acumula nos locais corretos no corpo. É isso que as proteínas são conhecidas e servem para. Mas vamos em frente, né? O que, em resumo, a gente quer dizer é isso, que genômica, engenharia genética, tem vida social. Essa é a grande conclusão de tudo isso que a gente está discutindo aqui, que eu discuti, conversei muito com a Ruth. Ela faz também um levantamento de tudo no mundo, né? Todos os laboratórios, publicações, etc. Mas proteínas e proteômicas não têm vida social. Proteínas e proteômicas não estão nas folhas diariamente, não são temas de conversa, não aparecem na mídia, na televisão. Veja agora com o coronavírus, com a vacina. Ninguém fala de proteína praticamente. De vez em quando aparece uma espícula. É o vírus, é o mensageiro que faz a vacina, é RNA mensageiro. Ninguém fala que o agente imunizante, na realidade, é proteína. É um desconhecimento total. E a gente tem que mudar isso, né? Para valorizar. Vejam, não existe edital sobre proteômica de pesquisa no Brasil. Existe dezenas sobre genômica. Edital específico para proteômica ou proteína não existe. A gente entra no bolo geral aí dos editais. E a gente tem que começar a mudar isso. Já falei muito sobre isso, vamos entrar então um pouco na Hilpo, né? Primeiro a Hilpo, né? Ela foi fundada em 2001, primeiro congresso em Versalhes, na França, em 2002, 19 congressos até o desse ano, foi um congresso virtual com base na Suécia, o congresso desse ano seria na Suécia, foi adiado para 2021, vai ser em Estocolmo, continua a haver. Existem 36 sociedades nacionais de proteômica registradas, ou que fazem parte da Hilpo. Na região leste são as asiáticas e da Oceania, na região central são as da Europa, Europa Ocidental também, ali, Inglaterra, Suécia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, França, Portugal, Espanha, Alemanha, Hungria, Polônia, Itália, Suíça, etc. E na região ocidental, que são as Américas, né? As Américas, então, seria a canadense, a americana, a mexicana e a brasileira. Só tem 4 sociedades aqui pela Rio. Pode ser que existam mais sociedades nacionais, mas não participam da Organização do Proteoma Humano. A Rio lançou oficialmente o projeto do proteoma humano em 2010 na Austrália. Aliás, o termo proteoma nasceu na Austrália, com Mark Wilkins, no trabalho que ele publicou em 1995, na Electrophoresis, em que ele define o proteoma como o complemento proteico do genoma. Daí para cá, o conceito evoluiu, e então a gente chega no projeto do proteoma humano, que foi instalado pela Rio, e a missão desse projeto é analisar dados proteômicos, né? Tanto pela comunidade quanto pelos grupos participantes do processo. Isso é para entender essa dinâmica do proteoma, né? O proteoma varia com o estímulo, se a gente tem um medicamento, muda o proteoma, varia com a idade, então é temporal, varia com o progresso de uma doença, varia no espaço, porque varia dentro de uma célula, o proteoma de um organismo varia de um tipo celular, de um órgão para outro, se modifica, tem modificações, tem relações entre proteínas.
Tudo isso é para a gente entender a biologia da doença. Na realidade, eu gosto muito de usar como uma missão do projeto do proteoma humano, como uma missão das proteínas, ou como uma missão maior da ciência, né? É uma frase que tem numa peça muito bonita, a peça do Galileu Galilei, é o nome da peça, do Bertolt Brecht, na qual o Galileu Galilei, quer dizer, o Bertolt Brecht fala através do Galileu Galilei, né, dizendo que a única finalidade da ciência é aliviar a dureza ou a existência humana. A canseira da existência humana talvez seja melhor. A única finalidade da ciência é aliviar a gente da canseira da existência humana. Isso é extremamente profundo. O que esse projeto do proteoma humano pretende é exatamente isso. Sempre que a gente está trabalhando em ciência, tentando encontrar o processo biológico de uma doença, a cura de uma doença, enfim, uma doença genética ou infecciosa, seja o que for, a gente está tentando aliviar a canseira da existência humana. Mas isso se aplica só às ciências biológicas, não médicas. A física faz isso, né? Andar de carro é melhor do que andar de cavalo, andar de elevador é melhor do que subir escada, viajar de avião é melhor do que de navio, nem viajar. Então, a ciência faz isso, é exatamente isso, aliviar a canseira da existência humana. É para isso que a gente trabalha, por mais simples que seja, né? A RIUPA tem essa estrutura organizacional. Ela tem um comitê executivo que executa as decisões do Conselho. O Conselho da RIUPA é o órgão deliberativo, e a gente tem representatividade nos conselhos da RIUPA. O Brasil está representado. Tem o Fábio Gozo, que está no Conselho, o Vitor Fassa, também, de Ribeirão Preto, Fábio Gozo, da Unicamp, e o José Palmisano, também, da USP, fazem parte dos conselhos da RIUPA. E o comitê executivo tem o presidente, vice-presidente, presidente passado, tesoureiro, secretário, etc., executa essas decisões do Conselho. Abaixo tem o projeto do proteoma humano, que é o grande e único projeto da RIUPA. Tem um comitê executivo para isso, tem um chair, no momento é o Robert Moritz, do Instituto de Systems Biology Institute, lá pela Roy Hood, na Califórnia. A Roy Hood foi um dos donos da Applied Biosystems, fez uma fortuna com a Applied Biosystems, e aí parou, vendeu a Applied Biosystems, ele e o outro sócio, o Capilla, que fizeram o Sequenate, o sequenciador de ácidos aminoácidos de peptídeo, e depois desenvolveram o sequenciador de DNA, que possibilitou a feitura do projeto do proteoma humano, né? Só foi possível por isso, porque o Craig Venter ajudou no desenvolvimento, mas o equipamento é originalmente da Applied Biosystems. Esse projeto do proteoma humano consiste de 2 projetos. É o CHPP, que é o Chromosome Centric Human Proteome Project, é uma iniciativa cromossomal, tem 25 grupos trabalhando nesse projeto. Nós vamos ver qual é o objetivo de cada projeto já. E o projeto de Biologia Doenças, a iniciativa que é o BD-HPT, que não tem 19 mais, já tem 22 grupos trabalhando. Esses projetos falam entre si, eles interagem. Eu vou dar um exemplo claro. Nós fazemos, por exemplo, nós estudamos doenças. A gente está estudando doenças, a gente faz parte do CHPP. Na realidade, tem um comitê executivo aí também, a gente faz parte do comitê executivo do CHPP, e a gente trabalha com doença. Então, a gente, na realidade, está trabalhando nos 2 projetos. Quer dizer, a maior parte dos grupos hoje em dia faz isso. Em vez de trabalhar só em doença, a gente trabalha nos 2 projetos ao mesmo tempo. Esses projetos são suportados por 4 pilares. Esses pilares são os anticorpos. Anticorpos são muito importantes, não só para identificação de proteínas, que é uma das áreas, uma das técnicas usadas para identificar proteínas, mas também como técnica para fracionamento e purificação de proteínas, imunopurificação de proteínas, né? A espectrometria de massa é um pilar. Aqui ela está ligada diretamente às empresas também. Essa conversa entre pesquisador e empresa tem que haver obrigatoriamente, porque a gente tem que dizer à empresa o que a gente precisa, tem que começar a desenvolver coisas, equipamentos, colocar as ideias na mesa de trabalho e construir alguma máquina, alguma técnica nova, desenvolver, e as empresas estão diretamente envolvidas no desenvolvimento e fabricação disso.
né? Equipamentos são caixas pretas para a gente. A gente compra, a gente faz a ciência do equipamento dos outros. A gente não faz a ciência do nosso equipamento. A gente compra o equipamento e usa, aprende a usar. A caixa preta lá dentro não tem nada a ver com a gente. Isso é muito ruim, né? Então, esse pilar, espectrometria de massa, aí lida muito com tudo isso. O knowledge base é o mais importante deles, eu reputo, eu vou voltar a falar dele já já. E a patologia é óbvio, porque a gente está trabalhando com projetos de iniciativas, né, de biologia e doenças. O knowledge base pillar, ele está mais ou menos, eu vou tentar descrever por aqui. A gente tem dados colhidos de proteômica pela comunidade, e, lógico, os investigadores do HPP fazem parte da comunidade, né? Mas eles estão aqui separados por razões didáticas só. O que a gente faz é colher os dados, identificar as proteínas, deposita essa raw data no PRIDE, no Proteome Exchange, o PRIDE lá dentro. Tem outros repositórios também, japonês, chinês, e a gente deposita lá, faz uma estatística, faz uma proteômica acurada aí, né? Filtra esses dados, faz uma opção de coisas assim e manda para publicar, né? Só que para o proteoma humano isso não é satisfatório. Para o proteoma humano, esses dados têm que ser buscados nos repositórios e reprocessados. Eles são pós-processados. Para isso, são dois programas principais que são usados, o Peptide Atlas e o Massive, do Nuno Bandeira, lá da Universidade da Califórnia. O Peptide Atlas é dentro do PRIDE, do Proteome Exchange, né? O Eric Deutsch está muito por trás disso, é lá em Cambridge, né? O Bioinformatics, né? Institute, né? IBI, e acho que é isso. Então, esses dados são pós-processados, quer dizer, eles são verificados se os specs são bons, se são ruins, são descartados, ruído, uma opção de coisa é verificada para ter os espectros bem filtrados, né? Depois disso, esses peptídeos que são aceitos, aí, passando por esses critérios, eles vão ter que passar por algumas guidelines ainda para inferir se a proteína existe ou não. As guidelines são criadas pela RIO, vamos ver quais elas são adiante. E aí são depositados no NextProt, as proteínas são depositadas como identificadas no NextProt e passam por todos esses critérios. Lógico que no projeto do Atlas do proteoma humano são anticorpos, eles não passam por espectrometria de massa, então eles são curados diretamente pelo NextProt. E daí se tiram um trabalho, pelo menos por ano, sobre a métrica do projeto do proteoma humano. O que se fez, não se fez, o que se encontrou de biomarcador, não se encontrou, o que existe de missing, diminuiu, aumentou, quem mudou de classificação, etc. Quais processos biológicos, biomarcadores, etc. E tem as guidelines aqui embaixo também, que são as usadas para fazer essa seleção de quem passa adiante ou não. O BD foi lançado em setembro de 2012, ele é um projeto que tem todas essas iniciativas. Provavelmente já existem algumas outras mais. Ele chama Biology Diseases, ele estuda órgãos, por exemplo, o cérebro aqui, rim, fígado, etc., e estuda doenças também, Biology Diseases, câncer, doenças cardiovasculares, doenças infecciosas, estuda também fluidos biológicos, o plasma, né, que é importantíssimo, estuda também modificações químicas de proteínas, com a glicoproteômica, etc. Então, são vários, tem muito mais outros projetos que não estão constando aqui ainda. Os originais são em azul e o vermelho começaram a ser adicionados a partir de 2013. Já o projeto do proteoma humano, que é o CHPP, que é a parte do projeto do proteoma humano, né? Ele foi oficialmente organizado em 2010, no Chromosome Centric Human Proteome Project. Ele é feito de 25 grupos. São 25 grupos que trabalham nesse projeto. A cada grupo é assinalado, é dado um cromossoma para ser trabalhado. Isso quer dizer que a responsabilidade do grupo é encontrar pelo menos um produto gênico, né? Uma proteína codificada por cada um dos genes. Uma só é suficiente para dizer que aquele gene realmente tem expressão gênica, faz o produto.
A distribuição foi meio aleatória, a China, como é muito gulosa, quer manter um prestígio internacional muito grande, pegou logo o cromosoma 1, que é o maior de todos, são milhares de proteínas, mas pegou 3. Pegou o 1, pegou o 8 e pegou o 20. Os Estados Unidos pegaram 3 também, foi o 10, o 17, que é muito importante, porque o 17 tem muita gente de câncer de mama, aqui os BRCA de câncer de mama estão no cromosoma 17, e o 22. Nós estamos aqui, o Brasil está no cromosoma 15. Eu repito que na genômica o Brasil não foi representado. E é muito bonito, o Brasil está no projeto do proteoma humano, já que não esteve no genoma humano. Notem, é muito importante dizer isso, que o nosso laboratório, a unidade proteômica, não representa o Brasil. O laboratório brasileiro que faz parte de um consórcio. É só isso, não há representação oficial nenhuma, mas é o Laboratório Nacional do Brasil que está lá. Isso foi feito por convite, também é muito importante que se diga isso. Eu estava sentado na minha sala, trabalhando, recebi um correio do Bill Hancock, e, à época, ele gerenciava o CHPP, e ele convidou o nosso grupo a participar do projeto. Era uma responsabilidade muito grande. A história aqui diz que eu conversei muito com o Fábio, conversei com o Magno, pegamos, não pegamos, fazemos, não fazemos, é uma responsabilidade enorme. Perguntei ao Bill, não tem dinheiro? Ele disse, não há dinheiro, Gilberto, você tem que se virar e arrumar dinheiro aí para fazer o projeto. E nós resolvemos aceitar, finalmente resolvemos aceitar. Uma responsabilidade muito grande mesmo, mas eu acho que a gente tem conseguido manter o padrão internacional aí. O nosso grupo está mais ou menos na média do que o pessoal está encontrando aí de proteínas dos cromossomos. E dá uma ideia melhor da distribuição. O legal é que agora já tem o México também dentro, mas tem 1 ano, 2 anos, mas nesses últimos 8, 10 anos, só o Brasil era o único representante da América Latina, né? Era chato, né? A gente tem Irã lá dentro e o Brasil não está, né? Não é legal, né? A gente tem que estar lá dentro. Tailândia, Irã, e o Brasil não está lá dentro. Está, e continua. Aqui é uma foto que eu gosto muito, a foto do lançamento do CHPP. É óbvio que vocês olham essa foto, vocês veem imediatamente, uma coisa imediata. O personagem mais importante dessa foto está na extrema esquerda. Não tem erro. A pessoa que está à esquerda é sempre a mais importante, né? Então, depois, aqui ao meu lado, tem o Mark Baker, que foi o chairman do CHPP até os meses atrás. Tem o Gil Omen, que agora é o chair emérito do HPP, trabalhou muito para consolidar, desenvolver o projeto do proteoma humano. Esse é o Bill Hancock, convidou a gente, Northeastern University, o Bill é de Chicago, Illinois. Essa é a Cassie Costello, em glicoproteômica, glicômica. O George Marco Vargas está aqui. O Yankee Pike, que foi um dos incentivadores e muito motivadores para a criação do CHPP. Pierre Legrand, que foi presidente da RIOPO. Acho que aqui é o Matias Zulen, que é do Human Protein Atlas, etc. E muitos outros por aí. Uma foto muito legal, essa foto. Foi em Boston em 2012, que foi a cerimônia de lançamento. O CHPP foi criado em 2010, mas o lançamento dele foi em 2012. E a gente sabe que existem vários drafts, rascunhos do proteoma humano com baixa astringência. Eu vou andar mais depressa, que eu acho que eu estou já muito longe, ocupando muito tempo. E o primeiro deles é do Akhilesh Pandey. Pandey trabalhava na Johns Hopkins University na época, em 2014, publicou esse trabalho na Nature, que ele pega usa 17 tecidos de adultos, né? Pega 7 tecidos fetais e 6 células hematopoéticas, linhagens celulares hematopoéticas purificadas, e faz a proteômica de tudo isso e conclui a existência de 17.294 proteínas. Eu digo que é em baixa astringência, porque muita coisa não passaria na alta astringência que hoje existe para definir o proteoma humano. O outro projeto é do grupo do Kuster, da Universidade Técnica de Munique, na Alemanha, também publicado no mesmo número, 2014, e o Kuster pegou o que existia publicado na literatura e usou bioinformática para compilar, filtrar, etc., as proteínas, e chegou a postular a existência de 18.097 proteínas. Seria quase mais de 90% também
do proteoma humano, mas também baixa astringência. Finalmente, tem o terceiro, que é o tecido, o mapa do proteoma humano de tecidos, né? Foi o grupo do Mathias Uhlén, lá da Suécia, do Atlas, do Human Protein Atlas, e que eles estudam também dezenas de tecidos, fazem RNA-seq e postulam a existência de mais de 90%. Eles usam anticorpos para evidenciar a presença dessas proteínas nos tecidos que eles estudam. Essas proteínas são evidenciadas por reação com anticorpo coramento, né? Não era imunofluorescência, não, que ele fez na época, ainda não era. Então, a gente chega agora no projeto, no blueprint, na marca, né, do proteoma humano, com alta astringência, alta restrição nas identificações. Comemorando o 10º aniversário do projeto do proteoma humano, foi publicado esse trabalho na Nature Communications, agora, em outubro de 2020, em que a gente participa desse trabalho também, obviamente, participou do desenvolvimento do projeto. E aqui a alta astringência, a gente, relembrando, eu já falei sobre ela, é uma rigorosa tratamento dos dados pós-processamento dos dados que vêm de proteômica, né? Que são depositados nos repositórios, dados de espectrometria de massa. E também inferências proteicas para guidelines que podem corroborar uma inferência proteica. Os peptídeos têm que ser submetidos a isso para dizer que realmente a proteína existe. E para esse termo alta astringência, a gente usa para em contraposição, né, para evitar confusão, ao termo high accuracy, alta acurácia dedicada a espectro de massa. Para detectar um novo peptídeo, uma nova proteína P1, né, é necessário pelo menos 2 peptídeos únicos, 2 peptídeos exclusivos daquela proteína. E eles têm que ter pelo menos 9 resíduos de ácidos aminados. E são as guidelines, já não é a parte de pós-processamento. Pós-processou, encontrou peptídeos, e agora? O que esses peptídeos, o que a gente pode inferir desses peptídeos? Os peptídeos também têm que não pertencer ao mesmo ninho, quer dizer, eles não podem estar contidos um dentro do outro. Eles podem se sobrepor parcialmente, mas aí a gente tem que estender a cobertura a um número maior de resíduos. Outra é a validação, que é necessária, usando os espectrometros de peptídeos sintéticos, né? Tem outras também, fazer validação. Hoje, por exemplo, o JPR exige muito a validação por SRM, PRM, validação biológica. Tem outras validações de biomarcadores, de proteínas únicas, de identificação de proteínas, que a gente tem que validar. As proteínas no proteoma humano são classificadas em 5 categorias. A primeira indica uma evidência experimental no nível proteico. Isso, a espectrometria de massa é que serve para isso. A espectrometria de massa é a técnica que melhor define a existência de uma proteína, identificada por espectrometria de massa, com todos os critérios usados de pós-processamento. E as guidelines da HILPO definem se a proteína existe ou não. É óbvio que cristalografia de raio-x também está aqui dentro, ressonância magnética nuclear está aqui dentro, o sequenciamento de Edman está aqui dentro também. Mas o mais usado hoje em dia é a evidência experimental por espectrometria de massa. PA2, que é o Protein Evidence 2, nível 2, indica que a proteína existe através da detecção do seu transcrito. Então, a RNA-seq ou a presença de sequências, tag, né? Expressed Sequence Tags. Então, se a proteína, a evidência da sua existência não é direta, é através do transcrito. Identificado o transcrito, ela cai na categoria PA2. A PA3 são ortólogos, e espécies próximas, né? Relacionadas, quer dizer, não há uma diferença evolutiva muito grande. Então, é inferida a existência da proteína por homologia. Existe uma espécie, eu deteto na outra, provavelmente ela existe. PA4 se refere a proteínas preditas. São os modelos de gene, a gente prevê que a proteína existe, mas não tem evidência maior nenhuma ainda. E PA5 são pseudogenes, são erros
na tradução em sílico, etc. As proteínas classificadas de PE2 a 4 são o que a gente chama de proteínas missing. São proteínas que não foram encontradas. Elas devem existir, mas não foram encontradas. E talvez muitas nunca sejam encontradas, ou vai ser muito difícil encontrá-las. São agora os gráficos aqui para botar essas métricas da existência dessas proteínas em 2010 e 2020. Aqui a evolução da detecção das proteínas PE1. A gente tinha 13.600 proteínas em 2011, está com 17.800 em 2020. Um crescimento aqui grande em 10 anos. Por outro lado, há o decréscimo nas proteínas de nível 2, PE2, são aquelas de transcrito. Né? A maior passagem de nível de evidência da proteína de PE2 para PE1. As PE3 sofreram uma modificação grande aqui no número, porque aqui as guidelines mudaram. Elas passaram a ser muito mais restritas, ainda mais estringentes. Então, mudou essa classificação. As proteínas mudaram de classificação. Muitas passaram a ser PE3. Desceram de PE2 para PE3. Aqui, nesse outro gráfico à direita, PE4 mantém quase que igual, é de 84 para 50 aqui, nesse período de 10 anos. O que esse gráfico aí, aqui à direita mostra, o gráfico tipo Sankey, é que a largura dessa barra aqui é quantitativa, quer dizer, demonstra o número de proteínas. E ele é interessante para a gente ver, reforçando o gráfico da esquerda, que a passagem maior se deu das proteínas PE2 para proteínas PE1. De PE2 vieram a maior parte das proteínas. PE3, PE4, PE5 contribuiu com muito pouco para enriquecer as proteínas no nível de existência PE1. Esse outro gráfico aqui mostra uma coisa muito interessante. À esquerda, a gente tem as proteínas que ainda são missing e à direita as proteínas que subiram de nível, seja PE2, 3 ou 4, foram upgrades para PE1, entre 2011 e 2020. A gente vê que ainda são famílias de proteínas aqui, são as 15 famílias mais numerosas aqui, com maior número de membros, né? São os receptores olfatórios. Receptores de olfato existem 417 que ainda são desconhecidos, não foram encontrados. Há uma busca intensa aí, não se consegue achar esses receptores. Não sei qual é o problema que existe, ninguém sabe, eu sei que não se consegue encontrar. Por outro lado, as proteínas que foram upgraded, em maior quantidade, foram as zinc fingers, proteínas zinc finger. A gente vê que as zinc fingers aqui ainda tem 69 que ainda são missing, mas já tem 372 encontradas. Proteínas transmembrana também foram muito upgraded, mas existem 85 que ainda são missing. Né? Isso dá uma ideia bem legal de como há a movimentação dessas proteínas entre famílias. Outro gráfico é a redução do número de missing proteínas por cromossomo. Eu vou pegar o 15, que é o nosso, está aqui. Em 2011, o 15 tinha mais ou menos qualquer coisa por aqui, como 27, 29, 30% das proteínas como desconhecidas, como missing proteins. Agora, isso baixou para aqui coisa de 7%, 9%. Então, caiu aqui numa porcentagem bastante grande. Isso aconteceu com todos os cromossomos, ou mais, outros menos, mas a gente fez isso bem aqui, cromosoma 15 caiu 19%. Quer dizer, 19% das proteínas que eram missing se converteram em proteínas PE1. E esse número foi absoluto, foi de 118 proteínas que passaram essa conversão. Aqui no 15 ainda existem menos de 100 proteínas, talvez umas 80 e poucas, a serem encontradas. Isso é uma dificuldade extraordinária, a gente está trabalhando nisso e não está tendo êxito ainda. Agora, é meio filosófico, né? Se você quiser ir rapidamente, vai sozinho. Você corre e vai. Agora, se você quer ir longe, você tem que ir junto. É um provérbio africano. Isso, nada mais, nada menos, eu quero dizer aqui, é que na ciência
você tem que ter troca. Hoje em dia, mais do que nunca, você tem que ir junto. Ninguém domina todas as técnicas. Você quer fazer uma validação por CRISPR, seu laboratório provavelmente não domina a técnica e você vai ter que associar alguém para fazer. Aí você vai mais longe. Você pode correr, mas não vai conseguir chegar lá porque precisa do outro e aí tem que ir mais devagar. Mas devagar não quer dizer parado, mas sim sharing, partilhando, colaborando, dividindo. Ciência é partilhamento, compartilhamento. Ao publicar o trabalho, a gente está compartilhando nossos dados com a comunidade científica. Ao discutir o trabalho, apresentar o trabalho, é um compartilhamento também. E as ideias são tão importantes quanto as experiências para se fazer o trabalho. E tendo em vista esse sharing, isso daqui é um voz-viu das nossas colaborações, ou das colaborações de todos os grupos que trabalham no projeto do proteoma humano. É uma colaboração intensa, é uma coisa extraordinária isso. A gente vê tem alguns hubs muito fortes, né? A China, a Europa tem vários hubs, os Estados Unidos, mas a gente também tem um hub, a gente tem troca com o mundo inteiro aqui de colaboração, publicando o pessoal da Austrália, da Europa, da China, da Coreia, dos Estados Unidos. São projetos em colaboração. Entram pesquisadores que trabalham no mesmo projeto, ou que montam um projeto comum, cada um desenvolve uma parte, ou partilham dados e atualizam dados com outras técnicas, enfim, é um partilhamento enorme dentro do projeto do proteoma humano. É muito bonito isso, é uma teia de colaborações. E a gente aqui está partilhando também com muita gente no mundo, né? Legal pra caramba isso. Finalmente, essas perspectivas do projeto do proteoma humano, primeiro é terminar essa busca de proteínas missing, né? As 1899. Isso é um compromisso que a gente tem que fazer. Tem mais uns 2 anos prorrogado isso, 2 ou 5 anos para fazer isso. E mapear proteoformas. Isso daqui é uma coisa complicada. Quantas proteoformas existem? Ninguém sabe. Sim, postulam até 1 milhão de proteoformas. Proteoformas aqui são modificações pós-traducionais, são SNPs, né? Trocam um ácido aminado por outro. Encontrar tudo isso vai ser uma coisa inumana, né? Porque para encontrar 20 mil está difícil, encontrar tudo isso. E aqui entram técnicas específicas, o top-down, para identificação de proteoformas. É bem verdade que esses laboratórios, como do NIL, já encontraram 20, 30 mil proteoformas humanas aí. É um mundaréu de proteoformas, mas não de proteínas diferentes. Proteoformas de uma mesma proteína. O problema é que a proteína, uma molécula, uma entidade química. Se eu coloco lá o carboidrato pendurado, já é outra entidade química. É uma proteoforma, não é a mesma proteína. Ela é composta daquilo mais o carboidrato. Ou se eu troco um ácido aminado, já é outra proteína. Quimicamente falando, uma entidade química diferente. E a quantificação e localização, né? Espaço temporal. Quantificar as proteínas nas células e localizá-las também, nos órgãos, nos tecidos, nas células, etc. Não é ao longo do tempo, ao longo de estímulos, enfim. É muito trabalhoso, são áreas muito amplas, né? E a gente está se movendo para a single-cell proteomics. O Jimmy, para dar o exemplo, está trabalhando lá no Roman Zuckerberg, num projeto de single-cell proteomics, ele deu uma palestra e a gente vê que o negócio é complicado. Então, conseguindo chegar, baixando de 1.000 para 500 células, talvez chegue em 100 células para fazer proteômica. Não é só técnica para fazer isso, mas é preciso instrumento que detecte essa quantidade mínima de proteína. Essa quantidade mínima de proteína é uma quantidade ínfima, né? A proteômica, os espectrometras de massa estão detectando e quantificando baixo attomol, mas talvez ainda seja pouco, né? Para identificar, para trabalhar, identificar proteínas trabalhando com single cell. Não sei. Também tem que fazer anotação, né? Existem 1937 proteínas que não se conhece a anotação. Tem que achar a função dessas proteínas. Isso é um trabalho muito trabalhoso, dizer assim, dá muito trabalho fazer anotação. E, finalmente, traduzir, alavancar essa proteogenômica, né? Proteogenômica aqui inclui
as ômicas, proteômica, genômica e transcriptômica, para melhorar a saúde humana. É esse aliviar a canseira da existência humana. Tem que conhecer melhor os mecanismos moleculares da saúde, de doenças, tem que identificar doenças, né? E tem que encontrar biomarcadores para diagnóstico. Biomarcadores para diagnóstico são extremamente importantes. Não sei se vocês sabem, mas no caso de tumores, se há um diagnóstico precoce, quanto mais precoce o diagnóstico, se cura 85% dos tumores. Não é pouco, 85% dos tumores são curados se há um diagnóstico precoce. E a terapêutica personalizada, não só a terapêutica, mas a medicina personalizada. Diagnóstico, prognóstico, evolução, etc. A terapêutica personalizada. Isso daqui a gente pode botar aqui, é muito importante. Eu acho que o melhor provérbio que define a medicina de precisão é esse. Know thyself and thy enemy. Conhece-te a si mesmo e ao seu inimigo. Aqui é conhecer a si mesmo, é conhecer a saúde. Na medicina de precisão, você vai saber o que é a sua saúde. E aí você vai poder conhecer o que é o seu inimigo, que seria qualquer doença que você tivesse. Está aqui o nosso amigo Sun Tzu, aqui do lado, olhando para vocês todos, no livro da Arte da Vida. E aí, se você conhece a si mesmo e ao seu inimigo, você ganha todas as batalhas. Você pode não conhecer a si e não conhecer ao inimigo. Aí é uma guerra, você não sabe o que vai acontecer. Pode conhecer a si e não conhecer o inimigo. Aí você ganha uma vez e perde outra. Mas se você conhece a si e o seu inimigo, você ganha todas as batalhas. Não tem como não perder. E aqui é a batalha da saúde, né? Na medicina de precisão, é primeiro saber o que eu tenho. É um diagnóstico, né? Se eu me conheço DNA, conheço processos biológicos, sei meus parâmetros todos, as análises individuais, né, que vão fazer parte de um enorme banco de dados, soma essas análises individuais de milhões de indivíduos. Você tem um Big Data aí para trabalhar. Por que eu peguei a etiologia da doença? Isso é muito interessante. Hoje em dia a gente tem isso. Por que um tem coronavírus, desenvolve a Covid, e outro é infectado, não desenvolve? Ou desenvolve sintomas leves e o outro leva a óbito? Isso é puramente variabilidade individual, provavelmente. Lógico que tem a taxa de infecção, muito vírus, pega muito vírus, ou pega infectado com uma quantidade grande de partículas virais, com uma quantidade menor de partículas virais, mas, enfim, é a etiologia da doença. Como é que vai se comportar, né? O que vai acontecer? Fazer uma predição do desenvolvimento dessa doença. Vai caminhar para óbito? Não vai caminhar para óbito? Os parâmetros me dizem o quê? Que essa doença vai progredir, que ela está estacionária, que vai regredir? Finalmente, a terapêutica. Como é que você responde? Como é que se responde ao tratamento terapêutico? A terapêutica é muito importante porque é um prognóstico também, né? Quer dizer, através de análises eu vou saber se está funcionando a tratamento ou não, e se a doença vai progredir ou está regredindo, né? Finalmente, você acha que é o penúltimo slide, até quão alto a gente pode ir, né? Nós temos um edifício, na realidade. A ciência é um edifício, né? Ciência é construção. O dado experimental não é nada. O dado experimental é uma coisa fria, não diz nada. A ciência é construção em cima do dado experimental. Constrói-se teorias, constrói-se sistemas, constrói-se hipóteses. Do dado experimental, nós construímos alguma coisa. Essa é a interferência humana, não é a interferência da máquina. A máquina interfere para nos dar os dados experimentais. As nossas mentes, as nossas discussões, as nossas trocas, os nossos estudos constroem esse objeto científico, que é a ciência, né? Então, primeiro a gente tem no solo aqui, solo forte, as fundações, o projeto do proteoma humano, do genoma humano, que dá essa fundamentação toda para a gente poder prosseguir o projeto do proteoma humano, que são essas fundações aqui, né? A gente tem fundações para segurar esse edifício todo, baseado no projeto do proteoma humano. São os dados que a gente colhe, e os primeiros dados de proteômica a gente colhe para estudos biológicos. A gente não está ainda tão avançado assim, e colhe também, logo depois,
usando esses dados biológicos da proteômica, né, biologia, para o estudo da saúde. É impossível conhecer a doença sem conhecer a saúde. E conhecida a saúde, a gente pode conhecer a doença, fazer a proteômica das doenças comparando com a proteômica da saúde. E, no final, tudo isso reverte num estudo proteômico para a sociedade, né? Aquele negócio aliviar a canseira da existência humana de todos nós. Mas, quão alto a gente pode chegar? Se a gente conhecer tudo isso sobre o organismo humano, a gente pode chegar à imortalidade do homem? É uma pergunta que eu deixo no ar para vocês. Suponho a gente morre de morte matada ou morte morrida. Eu brinco com meus amigos, né? Morte matada, você morre. Está no avião, ele cai, pum, morreu. Entrou no incêndio, pum, morreu. Não tem jeito. Agora, se é uma doença genética, por exemplo, será que você cura? Será que as técnicas de biologia molecular vão permitir que a gente cure todas as doenças genéticas, por exemplo? Se a gente conhecer os fundamentos dessas doenças? Será que uma infecção, a gente conhecendo todos os mecanismos, o agente infeccioso, os mecanismos de desenvolvimento que a gente viu a paz, a etiologia atrás, etiologia da doença, prognóstico, diagnóstico, etc., a gente vai conseguir parar o desenvolvimento dessa doença? Se isso acontecer, a gente vai viver. Bom, vocês vão viver 100, 120 anos, com certeza, os mais jovens. Mas será que a gente tende a uma imortalidade do homem? Fica a brincadeira mais aqui para reflexão, para provocar vocês. Finalmente, até os macaquinhos estão usando máscara. Protejam-se, usem máscara, por favor. O vírus do capeta está solto aí. Os prognósticos são muito ruins no desenvolvimento da doença. Festa de Natal é familiar, não pode ter mais do que isso, não. E olhe lá. E, finalmente, tem esse monge budista que eu gosto muito, tem essa poesia que eu adoro, que é sobre a ciência, a beleza da descoberta científica, e tem esse maluco aqui do lado cuja foto foi tirada pela filha dele no museu em Paris, que tem o Van de Graaff. Você põe a mão no Van de Graaff e seus cabelos eriçam. A Sônia tirou essa foto, eu estava desprevenida, ela tirou sem ouvir, sem saber que tinha tirado. Eu só fui experimentar a sensação de tocar numa carga, numa voltagem muito elevada e muito baixa, baixíssima mesmo, corrente. Muito obrigado a vocês. Bom, excelente apresentação, Gilberto. Boa, Fabinho. Temos muitas perguntas já aqui, né? Eu acho que... Eu posso aqui? Oi. Vou tirar... Está me ouvindo? Sim. Estamos. Uma apresentação. Bom, eu tenho só uma pergunta para aproveitar logo para fazer, já que eu comecei falando. Não, é só porque, como a gente também conversa muito sobre esse projeto Proteoma Humano, o status do projeto, que agora é importante, muito importante a gente saber a presença de uma proteína, mas a gente sabe que muitas das proteínas foram encontradas, né? Viraram, por exemplo, Protein Evidence 1, mas a gente não sabe, mesmo elas estando presentes, qual a função delas. Então, como é que está o status do conhecimento sobre as funções dessas proteínas que foram descobertas, são novas, né? Sim. Tem um projeto que é o né? CP50, acho que é isso, né? Que é para encontrar pelo menos 50 proteínas, a função de 50 proteínas. Ele foi instituído pelo Yankee Pike, né, para ser desenvolvido. Aquele trabalho ali, que faz parte dos 60, é exatamente isso, propondo esse projeto para encontrar a função de proteínas conhecidas, lógico, né? Não é de proteínas desconhecidas, não. Fazem parte do PE1, mas não se conhece a função. Isso é muito difícil, é muito complicado, é muito difícil de fazer. É muita ferramenta de bioinformática aí que é usada, mas tem que usar também para confirmar essa função, a seleção de proteínas, né? E ver o fenótipo, o que acontece com o fenótipo, é muito trabalhoso.
Mas é isso, o estágio é esse. É um projeto específico para anotação de proteínas, dentro do projeto do proteoma humano. Ok. Giuseppe? Bom, Gilberto, muito obrigado pela apresentação. Eu acho que foi enriquecedora sobre vários pontos, assim, do ponto de vista científico, do ponto de vista didático. Aí a gente viu uma didática excelente, a gente aprendeu muito. Também do ponto de vista histórico, eu gostei muito, assim, sempre gosto de olhar para a história e ver as pessoas que contribuíram para essa ciência. Aí você citou o professor Pier Giorgio Righetti, que ainda eu mantenho um raporto epistolar, mas com WhatsApp. Hoje em dia não é mais com cartas. E como você citou, junto com a Angélica Gorko, o Esther Meyer, eles assim contribuíram muito pelo desenvolvimento assim de tecnologia que hoje a gente talvez não use mais, mas na época foram fundamentais para lançar a técnica. E também, assim, quando eu olho a sua apresentação, assim, eu vejo como os alunos são inspirados por essa apresentação, porque podem ver como, assim, a gente, falo da comunidade de proteômica, contribuiu para esse projeto do proteoma humano. Então, eu queria parabenizar, especialmente vocês, o Fábio, mas também todos outros pesquisadores que trabalham na área que contribuíram com esse projeto, que é um projeto fundamental para o avanço da ciência. A minha pergunta, na verdade, é uma curiosidade, é a seguinte: agora o proteoma humano, claro, chegou a 90%, tem ainda essas proteínas que são missing proteins, mas a UPA está já trabalhando faz vários anos no Biology and Disease, que são várias áreas, como você mostrou, Gilberto, muito importantes para a aplicação dessas proteínas. Eu queria fazer uma pergunta para você, Gilberto. No próximos 50 anos, qual será o seu projeto de pesquisa? Olha, que você quer desenvolver nos próximos 50 anos? 50 não sei, mas eu tenho projeto de pesquisa pelo menos para os próximos 5 anos. A gente tem agora aprovado o projeto para os próximos 2 anos e Covid, mas o projeto do proteoma humano tem mais 5 anos para ir, pelo menos, para tentar encontrar essas proteínas todas missing, né? Então, eu tenho projeto aí para 5 anos, né? Agora, eu vou dando volta em torno do Sol. Enquanto me permitirem, eu vou dando volta em torno do Sol. Parar não é ruim, não. Eu estou na versão 8.6, né? E já tenho 86 voltas em torno do Sol. Eu quero ver se eu dou mais, né? É a ciência. Eu disse que a universidade me deu tudo. A universidade me deu a ciência, né? O trabalho científico. É uma coisa que eu adoro, né? Eu realmente tenho um prazer enorme. Se eu pudesse me definir, para responder a você, eu me definiria como um cientista. A primeira coisa que eu julgo que eu sou é um cientista. Por ser um cientista, eu me julgo um humanista. Não é o contrário, não. Eu não sou cientista porque eu sou humanista. Eu acho que eu sou humanista porque eu sou cientista. A minha ciência principal, dentro de mim, é a ciência. Eu bebo ela diariamente, o dia inteiro. Eu acho que tem outras coisas, né? Depois de cientista humanista, eu posso dizer que eu sou um social-democrata. Eu gosto da democracia social, principalmente a democracia social como estabelecida nos países escandinavos. É muito bonito aquele estágio político que eles atingiram. Lá na Suécia, por exemplo, em 1920, 30, a oposição, os campos opostos políticos se uniram para um bem comum. Disputavam as eleições, mas havia um objetivo comum que todos partilhavam, né, que era construir uma grande nação. Isso não impede que você tenha uma visão política, outro tenha outra, e você não trabalhe para construir uma grande nação. E a social-democracia, para mim, é isso. Eu acho que é esse o papel.
deixa rolar o capitalismo fiscalizado pelo governo, né? Pelas instituições da sociedade civil e governamentais para tudo funcionar direito. O governo provendo o mínimo necessário ou o máximo necessário para o desenvolvimento das pessoas. E, finalmente, seria nessa ordem de gradação, eu diria. Quer dizer, um cientista, um humanista, um social-democrata e um brasileiro. Aí eu colocaria, em último lugar, a minha nacionalidade. É presunção minha, né, ver dessa forma, como se fosse mais uma pessoa mais internacional do que nacional. Mas é assim que eu me julgo mesmo. É pretensão, mas eu não posso fazer nada. Eu me julgo isso, um cientista, humanista, um social-democrata e um brasileiro, nessa ordem de gradação. E espero que esse ser aí, cientista, consiga continuar se divertindo. A minha única restrição é eu não estar na universidade atrapalhando alguém. Se no momento que eu estiver atrapalhando alguém, aí eu saio fora. Enquanto eu não estiver atrapalhando ninguém, eu vou ficando. Não sei se isso responde a tua... Com certeza, Gilberto, com certeza. Eu acho, Fábio... muito projeto aí, né, Fabinho? Tem que fazer muita coisa, né, Fabinho? Sempre. E as colaborações cada vez maiores, então... Gilbertão, pode tomar aí as suas vitaminas aí para viver mais pelo menos uns 20, 30 anos. Eu espero, aquela imortalidade ali. Ia ser legal pra caramba, né? Fazer sei, né? Porra, isso é muito bom. Agora vamos construir um prédio de 20 andares, então. Vamos. Pode abrir para as perguntas, Fábio. Vamos. Bom, aqui a gente tem a primeira pergunta que tá aí do Rafael, Gilbertão. Tu consegue ver aí, ó? Esse é o rei das proteoformas, né? Grande Rafael, bom te ver aqui, cara. Olha ele ali do lado, ó. Olha ele ali do lado. Grande Rafael. Rafinha, muito bom saber que você está aí. A Rilpo, eu não sei, a Rilpo está começando a interagir mais com o NIL, eu acho. Pelo menos, eu acho que tem alguns grupos de pesquisa interagindo mais com o NIL sobre proteoformas. O grupo lá da Suécia, por exemplo, o George, eu tenho conversado com ele, e eu acho que ele tem conversado com o Nil, e eu acho que o Nil tem conversado com você para a gente começar a estudar proteoformas nos cânceres, que esse trabalho que são estudados lá. Mas a Rilpo, até onde eu sei, não tem nenhum projeto de adoção de proteoformas, não. Ela está muito centrada ainda nas missing proteins, e o que vier é lucro, mas não é um projeto oficial, não. Bom, tem uma pergunta aqui da Ana Gisele. Da Aninha te pergunta aí, ó. É a estratégia baseada em células do NIL, né? É uma estratégia muito bonita, né? Fazer o proteoma humano, em vez de se basear nos cromosomas, é basear em tipos celulares. São 200 e tantos tipos celulares, então fazer o proteoma de cada tipo celular e tentar fechar isso por aí. A Rilpo nunca comprou essa ideia, não. Nunca comprou essa ideia. Já esteve próximo de comprar, de tentar adotar alguma coisa, mas nunca comprou, Ana. Nunca comprou. Eu acho muito interessante. O Pandey fez alguma coisa nisso, né? Ele pegou tecido, pegou células, né, hematopoéticas, ali, ligagens celulares, né, diferentes para fazer alguma coisa naquele rascunho do proteoma. Mas a Rilpo não tem, até onde eu sei, nenhuma estratégia baseada em células, não. Eu acho uma ideia muito original, muito boa. Talvez seja interessante desenvolver alguma coisa para a gente tentar achar as missing proteins, né? De certa forma, a gente trabalha com tecidos mais específicos, que a gente sabe por transcriptômica, que são ricos em mensageiros de missing proteins. Então, a gente busca por aí, né? Mas não por tipo celular. Perfeito. Bom, acho que tem uma pergunta também aqui do Magno. Estou vendo.
Gilberto, parabéns. Historicamente, porque a genômica ganhou a corrida histórica pela publicidade e, consequentemente, financiamento até o momento? Magno, é simples. A genômica tem um apelo muito grande, a proteômica não tem. Há um apelo emocional. A modificação genética, por exemplo, é um apelo enorme, né? A genômica está muito mais próxima da vida. Eu acho que eu diria isso. As primeiras experiências, por exemplo, de engenharia genética foram feitas lá em Boston, e foi uma série com Escherichia coli, né? Era a modificação genética de Escherichia coli, e foi um Deus nos acuda para fazer essa experiência. Ela foi proibida, no início ela foi proibida. Foi a série de experiências, a série de seminários, né, Fábio? A Zilomar, né? Para discutir a modificação genética, se fazia experiência de modificação genética ou não, Escherichia coli, que a gente é um hospedeiro, né? E isso foi uma discussão enorme. Foram reuniões com a sociedade, juntava todo mundo, desde padre até cientista. Era médico, padre, dona de casa, mãe de família, jovem, estudante, profissões variadas, cientistas, todo mundo discutindo, se as experiências deveriam ser feitas ou não. E resolveram que sim, né? Foi daí que surgiram os laboratórios de segurança máxima. Daí que surgiu a ideia dos laboratórios de segurança máxima para fazer essas experiências. Então, a vida sempre esteve junto à genômica, né? Seja micro-organismo, ou seja, seres mais superiores. Eu acho que essa é a história. A proteína não lida diretamente com a vida, né? Não modifica a vida, modificar o DNA e a genômica. Eu acho que é por isso. Mas eu acho que a proteômica, as proteínas, têm um espaço grande na mídia. Agora seria um momento muito grande, muito importante para a gente divulgar a proteína e proteômica, né? Eu faço isso sempre que é coloquial, né? Não é na mídia, mas eu sempre que posso enfatizo o papel das proteínas. Não é bem assim como dizem, não. Não sei se isso, acho que isso responde a minha visão, né? É mais o interesse pela vida propriamente dito que a proteína não dá, né? Uhum. Bom, não estou... Pelo que eu estou vendo aqui, não tem mais nenhuma pergunta. Tem vários comentários, Gilberto, sobre a tua apresentação. Opa, tem o Richard fez. O Richard fez. Não, tem sim, Richard. Sem dúvida que tem. Eu falei da proteogenômica e não sei se eu disse a metabolômica correndo paralela aí à proteogenômica. Sem dúvida tem um papel fundamental, né? Micromoléculas são representantes, mas não quero falar micromolécula, só micromolécula orgânica, não. Acho que o que você quer ouvir, na realidade, seria peptídeos, né? Os peptídeos estariam incluídos na metabolômica ou estariam incluídos na proteômica? Qual é a sua posição? Eu gostaria de saber também, porque se peptídeo de 3, 4, 5 resíduos, não chega a ser uma molécula grande. Poderia ser detectado na metabolômica, talvez, também, né? Se alguma técnica pudesse ser usada, desenvolvida para isso. Isso é legal, mas lógico que a metabolômica tem papel fundamental. Metabólitos representam o que está acontecendo no nosso organismo, né? Também, né? A gente trabalha com os agentes, que são as proteínas, mas a gente tem que trabalhar com as substâncias que são quimicamente usadas pelas enzimas, por exemplo, são metabólitos também, né? Muito caso de degradação, etc. Eu, sem dúvida, que a metabolômica está aí, sem dúvida. Aliás, esses parâmetros são colhidos para a medicina personalizada, os parâmetros metabólicos também são colhidos para entrar no perfil do indivíduo, né? Do insócio, né? Insócio do perfil individual, né? Fala, José. Posso fazer mais uma pergunta, Gilberto? Na verdade, minha pergunta é mais uma sugestão que você daria para um jovem cientista que está entrando nessa área de proteômica. Assim, qual seria, do ponto de vista tanto tecnológico quanto de área, que você sugeriria para um jovem cientista que está entrando nessa área de proteômica? Vamos dizer, um cara que está entrando, fazendo iniciação científica.
você falaria, olha, para o futuro eu acho que essa técnica será a técnica do futuro, ou essa será a área do futuro. O que você sugeriria? Só complementando essa pergunta, José, se tu permitir, Gilberto, seria uma carta para um jovem proteômico. Caraca! Essa é complicada. Mas eu diria para pegar o tema de fronteira, né? Poderia sugerir até alguns. Ou uma técnica de fronteira. Técnica de fronteira, por exemplo, ou os dois, né? Pegar uma técnica de fronteira para estudar o problema de fronteira. Isso. Para a gente no Brasil, todos os dois são complicados. A técnica de fronteira envolveria, eu vou falar um pouco mais já, mas a técnica de fronteira envolveria espectrogramas de massa, por exemplo, mais modernos, que a gente não tem, com alta resolução, por exemplo, com maior resolução, né? Mais alta resolução, com maior sensibilidade para a gente pegar. A gente perde muito. As amostras que a gente analisa, a gente deixa de encontrar muita coisa, muita proteína, e deixa de ver muita coisa que a amostra poderia oferecer a gente. Se a gente não tem técnica, equipamentos para uma técnica de fronteira, por exemplo, top-down proteomics, né? Seria uma técnica que eu aconselharia o aprendizado, e o problema de fronteira. O problema de fronteira é pior ainda, porque como é que o nosso sistema de pós-graduação é muito cruel nesse aspecto. Como é que o jovem que começa o mestrado vai pegar o tema de fronteira? Não vai. Nem seria justo também dar o tema de fronteira para o mestrando. Mas você passa para o doutorado. Como é que você vai arriscar pegar um tema de fronteira? Você não sabe direito onde vai pisar, provavelmente não domina as técnicas, vai ter que criar técnicas novas para estudar em 4 anos, né? Uma bolsa de 4 anos. Você, como orientador, para dar isso, é uma crueldade. O aluno não vai aceitar isso. Então, o sistema nosso impede que se pegue problemas de fronteira, ou pelo menos dificulta, não digo impede. Se você tem um laboratório trabalhando, correndo já no trabalho, em temas de fronteira, fica mais fácil o aluno se agregar a ele e continuar. Mas não são todos os laboratórios que fazem isso. O problema é de financiamento também, só para completar. Tem uma carta muito bonita, escrita pelo Zet-Georg, no Science, há 20, 30, 40 anos atrás. Zet-Georg foi quem descobriu a vitamina C, né? Em que, na época do Nixon, que era presidente dos Estados Unidos, ele fez um projeto, propôs, né, o destino de muito dinheiro, verbas enormes, como fez o Obama com o câncer moonshot, para estudar o câncer. Só que era uma coisa diferente, né, na época. E o Zet-Georg escreveu uma carta para a Science muito preocupada porque ia jogar dinheiro fora. E a razão dele é simples. E isso acontece até hoje no mundo. Você, para estudar o câncer, primeiro ele diz que existem 2 tipos de projeto. Um projeto apolíneo e um projeto dionisíaco. O projeto apolíneo é aquele projeto certinho. Você sabe que vai ter resultado. Você diria, não, eu vou isolar essa proteína, vou ver se é uma enzima, quais são os substratos, vou fazer a sequência açaminados, vou fazer a conformação, vou fazer tudo. Você sabe que chega ao fim. Tem início, meio e fim, certinho. Um projeto apolíneo. Agora, no câncer, o projeto não é apolíneo porque a doença não é apolínea. O que você faria de projeto? De inovação, de novidade? Bom, eu acho que o câncer pode ser devido a isso. Então, eu vou procurar por aqui. Mas, se não funcionar isso direito, eu vou fazer por ali. Eu vou tentar aquilo outro. O projeto desse tipo jamais será financiado. Um projeto que tenha ideias novas, que tenha uma revolução, jamais será financiado. Isso é outro problema das agências financiadoras também. Então, eu diria 3 coisas. Uma técnica de fronteira, uma ideia de fronteira e um projeto de fronteira real, para você ter o financiamento. Eu sugeriria top-down proteomics e o estudo de doenças neurodegenerativas. São as cardiovasculares também, né? São as doenças muito de fronteiras que estão com muito impacto, né, no mundo, doenças neurodegenerativas. Isso que eu diria. E o Richard fez uma pergunta aqui também. Responde a sua
Ideia, Fábio e Giuseppe? Com certeza, Gil. Modificações pós-adicionais também é um campo muito amplo, né? Eu digo top-down para as proteoformas, que aí você vai cair também em modificações pós-tradicionais, né? Mais genérico, né? Em SNPs e etc. Né? O Richard falou alguma coisa aí mais, se eu não me engano. Ele falou, tá aí, ó. Acompanhamento em tempo real. Tempo real, se você está com a doença, sim, em tempo real. Mas se você... porque são dois momentos, né? Há um momento em que você faz o seu perfil proteômico, genômico, transcriptômico, metabolômico, você tem o seu perfil. E você pode acompanhar esse perfil de tempos em tempos. Agora, se você sabe o seu perfil em homeostase, né, na saúde, quando ele modifica, você pode aí sim acompanhar em tempo real ele, mas não diria acompanhar normalmente em tempo real. Mas acompanhar em tempo real, sim, durante a doença, sem dúvida, né? Sem dúvida. Isso é fundamental, porque, inclusive, para prognóstico, né? É a mortalina, né? Como é que você sabe? Morre ou não morre? O indivíduo está ali. Agora, na Covid, há um momento qualquer, há alguma... Disseram que é a troponina, né? A troponina parece que é indicadora de ida para óbito ou volta. A troponina é indicadora, é um grupo brasileiro até que fez esse trabalho, um indicador da severidade da doença, né? Quão severa ela é, né? Então, é aquele momento, né? Não tem retorno, né? Bom, eu tenho agora eu lembrei de uma pergunta aqui, Gilberto, é sobre se as técnicas proteômicas já estão maduras o suficiente para ser aplicadas em medicina de precisão. Eu acho que sim. Eu acho que sim. É lógico que a medicina de precisão já está tateando ainda, né? Não é uma coisa consolidada assim, né? Eu acho que o problema também é de coleta de dados, de montagem desse grupo aí, de dados, de dados, né, individuais e usar a inteligência artificial para processar isso tudo, né? Eu acho que dá para chegar até um determinado ponto, né? Mas eu acho que não dá para ir além, não. A genômica, você sequencia o DNA, não tem problema nenhum. Eu acho que isso não tem problema. Agora, técnicas proteômicas, eu acho que para chegar no número alto de identificação de proteínas, quantificação e comparação, né, entre estados de saúde e doença é um pouco complicado. Metabolômica também ainda tem muito a andar, né? Transcriptômica já tem muita coisa também, né? Já se faz uma boa transcriptômica. Mas as técnicas estão sempre evoluindo, né? Eu acho que a ciência acompanha a técnica, né? Não tem como. Você vai fazer medicina de precisão que as técnicas te dão, né? Sempre isso, né? Não, perfeito. O Chico mandou uma mensagem aí, ó. Eu vi aqui. Grande Chico. Tamo junto, grande Chico. Só o Tiago pressionou aqui o Richard, né, perguntando se seria proteoma ou metaboloma, né? O Richard falou que é proteopeptidômica agora. Proteopeptidômica. Não, peptídeos são muito importantes, né? É um campo aberto. É um campo aberto. Viu, José? Para um bom aluno, é um campo aberto também. Peptidoma é um campo aberto. Com certeza. Não é? Tem muita coisa para a gente fazer, né? Muita coisa para a gente fazer. O problema é fazer. Não perder o entusiasmo, o amor pela ciência, né? É muito bonito, é muito bonito. Agora a gente vê aí nessa pandemia, né? As vacinas surgindo, as curas, né? As possibilidades de parar o desenvolvimento da doença, né?
é extraordinário. Quantas vidas vão ser salvas, meu Deus do céu, com uma vacina, seja ela qual for, né? É inimaginável esse bem que a ciência faz. É emocionante isso, né? Daí entra a imortalidade do homem. Eu tenho muito respeito por isso. Eu acho que se viver uma qualidade, viver com qualidade de vida, é bom viver os 100, 120 aí. Bom, aqui a gente encerraram as perguntas, Gilberto. Eu Então, queria novamente café. me agradecer pela aula, pelas palavras, pelo teu seminário. Acho que muitos alunos, como muitos pesquisadores, vão sair inspirados dessa apresentação e com certeza vou tentar fazer amanhã uma ciência melhor, inspirados nessa palestra. Então, obrigado por isso, por sempre inspirar a gente, né, os mais novos, e por incentivar também os mais novos e os pesquisadores a querer mais e seguir o caminho da ciência. Então, grato por isso. Obrigado, Fabíola. São palavras muito gentis da sua parte. Muito obrigado. Se tocou algum coração, eu já me sinto confortado, realizado. A gente, Feliz Natal para todos, então. A gente se vê aí, tá? Com certeza. Obrigado pelo convite de vocês, obrigado por tudo, pelo amor de vocês. Talvez só antes de encerrar, bom, o Gilberto foi um representante, assim, de todos os palestrantes dessa série de My Friend is Massa, teve vários palestrantes, mas aí eu queria agradecer, assim, o Thiago, que foi, assim, um cara que inspirou muito a construção desse My Friend is Massa. Depois a gente agregou para crescer ainda mais. Com certeza, eu já vi muitas pessoas se perguntando, mas com certeza vai ter no 2021 My Friend is Massa. Então, stay tuned. Aperfeiçoado. Isso. Vai ser. Excelente. Muito bom. Obrigado a vocês. Obrigado. Tchau, gente. Parabéns. Obrigado. Feliz Natal, Ano Novo. Feliz Natal, feliz Ano Novo, feliz Páscoa, feliz Carnaval. Ano que vem renovados para mais seminários. Sempre. Tchau, gente. Eu vou sair, então, tá? Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.